Olá, pessoal! Estamos aqui mais uma vez em um programa apaixonante medicinal, o seu Cardio Talks, do seu coração. Eu, Braulio Melo, seu cardiologista favorito, aqui com os nossos também futuros doutores favoritos também. Olá, gente, bem-vindos a mais um podcast. Doutora Vanessa e doutor Cauã. Sejam bem-vindos, galera. Vamos para mais um. Muito bem. A gente está hoje com um tema aí, um tema bem interessante. AVC, o que é que tem a ver com o coração? Isso, lembrando sempre de focar nessa parte que é a nossa paixão, É né? porque todo mundo fala AVC, AVC sempre é cabeça, cabeça, mas o que é AVC? Porque todo mundo diz, você tem um AVC, vai para o cardiologista. E então, o que é que AVC tem a ver com o coração? Então, o AVC, ele é, falando da palavra por si, né? Então, ele é um acidente vascular cerebral, certo? A gente vai ter uma interrupção do fluxo sanguíneo, por N causas, pode ser vários fatores, a gente vai descrever aqui alguns, mas vamos ter uma interrupção do fluxo sanguíneo para determinada área do cérebro, consequentemente, vamos ter algumas repercussões. Lembrando que é uma síndrome neurovascular, né? Então, por isso que tem muito a ver com a parte aqui do coração. Ok. E quando a pessoa tem um AVC, a gente lembra sempre, a pessoa tem um AVC, fica naquela posição, né? Ela, um dos lados do coração, do corpo fica hemiplegia, né? Isso. Ok. Hiperextensão na perna e flexão aqui da mão, né? Não consegue estender, tá? E a hemifácie. Interessante que a face ela vai puxar para o lado contrário, tá, pessoal? Isso. Porque tem gente que simula, né? Aquelas crises, tô tendo... E puxa para o mesmo. Por que isso acontece? Porque o lado que está falhando é esse. Então, se esse lado tem a musculatura boa, ele vai puxar para o lado de cá. Tá Só o olho que realmente vai cair. Exatamente, tá? E aí, eu recebo alguns pacientes, às vezes, achando que tiveram derrame. Eu pergunto para vocês, esse sinal de hemiplegia, parestesia, e muita gente vem com parestesia. Parestesia é igual a AVC? O que é que vocês acham? Igual não, né? É aquele famoso nem sempre, né? Exato. O AVC, ele é uma das causas, né, de parestesia, esse formigamento nos membros, essa sensação estranha, mas pode ser causado até por ansiedade, crise ansiosa, ataque do pânico pode causar parestesia, síndrome do túnel do carpo, mais localizada aqui nos membros superiores, pode causar Muito bem também. lembrado, Tocão. É isso aí. Mas até que se prove o contrário, né? Você vai instigar, pensando, né, em um possível, né, AVC, para poder você afastar a principal causa, né, de sequela, de lesão e até de morte. E aí, depois que você afasta essa parte mais dramática, digamos assim, aí você vai pensar em outros diagnósticos. Com certeza. Sempre diga primeiro afastar a parte orgânica, né? E depois para E aquele famoso graças a Deus, né? Você chega lá, o paciente tá achando que tá com AVC, familiar também, você também afastou tudo. Graças a Deus não é, vamos ver aqui. Mas o que pode ser. Não que não seja importante também tratar o outro lado, Tudo que é importante. diagnostica aí um transtorno de ansiedade. É importante tratar isso aí. Eu já vi tantos pacientes acabarem com seus recursos procurando doença onde não existe, porque não quer se render à necessidade ao psiquiatra. Não quer, não, fica com preconceito, acha que é coisa de doido. Prefere ter o diagnóstico de uma doença física mesmo, né? Do que... Sendo que a nossa mente faz parte do nosso corpo. Exatamente. É importante tratar, tá? Mas agora a pergunta que não quer calar. O que então AVC tem a ver com o coração? Sem essa questão de... Eu sei que é um acidente vascular cerebral, vascular. Você falou vascular, então você é um cardiologista que cuida da parte cardiovascular. Isso. Mas o que é que tem a ver com o coração além disso aí? Vamos lá. O que é que vocês lembram do processo? O que é que causa o AVC? Então, a causa mais comum, né, aterosclerose, como a gente já tinha discutido também isso no nosso episódio sobre infarto. Se você não assistiu, vá lá, episódio 2, já está postado. Saiu hoje. Saiu hoje. Então, a aterosclerose é a principal causa de AVC por aquele mesmo mecanismo que a gente tinha falado. Vai ser formada a placa de gordura no vaso. Essa placa pode ir se quebrando ao longo do tempo, aliás, vai se formando ao longo do tempo e pode se romper. Esse rompimento vai formar um trombo que pode embolizar para o cérebro, por exemplo. Ok, muito bem. E aí fecha o fluxo ali. Faz um AVC isquêmico, né? A gente tem essas duas modalidades de AVC, que ele pode ser isquêmico ou hemorrágico. E o hemorrágico? O hemorrágico também pode ser causado por doenças, né, cardiovasculares, como a hipertensão, né, pode facilitar, é mais comum. E aí você pode ter principalmente um AVC hemorrágico, né, com um pico hipertensivo, ou até por uma dissecção de algum vaso, né? Essa semana eu atendi um paciente que teve uma dissecção de carótida. De carótida, caramba. De carótida. Não, perdão, vertebral. Então foi dissecção vertebral. Ele estava dirigindo e começou a ficar tonto, ficou ruim, tonto, encostou e a maurose foi pro hospital. Dissecção de carícia espontânea.
Lógico que até falei pra ele, não, tem que investigar o que é que aconteceu. Assim, Fatores de porque risco, ele né? não teve nenhum trauma, nada. Não, assim, não que lembre, né? Uhum. Mas precisava investigar. Ok, fora essas duas causas aí, né? Como é? Do sangue, ai meu Deus. Vai ser hemorrágico Sim, e o o isquêmico. O isquêmico. O que é que a gente tem mais relacionado ao coração? As fibrilações, né? Também, principalmente quando são crônicas, né? Quando é uma fibrilação aguda, muitas vezes não dá tempo de formar trombos, né? Mas a fibrilação crônica, às vezes ela forma um trombo lá dentro do coração e o coração tá lá bombeando o trombo. Ok, Né? então a doutora Vanessa está falando aqui de fibrilação atrial. Atrial. É a principal. Sim, é a a principal. ventricular já é outro problema. Porque a gente tem Podemos uma... trazer depois Ah, o aqui. tribular tá morto, né? Então, podemos Infelizmente, trazer alguma coisa de parada aqui em inclusive, algum outro momento. O pessoal tá pedindo aí, viu? Mandem Pois é. mensagem pra gente lá no nosso Instagram, pode ficar à vontade. O pessoal tá pedindo muito pra gente falar sobre arritmia, a gente vai Quais são trazer as esse tema curiosidades aqui. de vocês aqui com o Isso. tema da cardiologia que a gente se prepara, se organiza e vem aqui. A fibrilação atrial, especificamente, ela é importante em causa de AVC por conta de uma questão até anatômica. O próprio átrio, ele tem um apêndice auricular, né? Então, o sangue que ele vai ficar lá parado, né? Porque o átrio, ele tá fibrilando, ele não tá contraindo direito. Então, ele vai ter um acúmulo de sangue no átrio. Então, esse sangue, ao longo do tempo, ele vai fazer o quê? Coagular. Então, se ele vai coagular, ele vai formar um trombo, que ele pode a qualquer momento sair e indo para a circulação sistêmica, pode ir para qualquer lugar do corpo, inclusive o cérebro. O cérebro. Aí você diz, mas não entendo como é que o coração tá lá, né? O sangue tá passando, ele tá parado. Gente, pensa o seguinte, ó. Essa voz ficou estranha. Veja só, você se cortou ali, tá? E aí, agora eu vou falar uma voz mais forte, então, tá? Você se cortou ali, e aí você segura ali, né? Coloca o seu dedo ali, a sua mão para estancar o sangue. Né? Faz uma compressão. O que é que vai acontecer ali? Você, daqui a pouco, sai, tira a mão, fez uma casquinha. Coagulação. Então, coagulação. Toda hora que você se corta, que expõe ali, a cascata de coagulação vai começar. Como o Dr. Calma falou aqui, no processo de fibrilação atrial, o átrio não está contraindo. Ele está só balançando ali, fibrilando. E aí o sangue não passa como deveria passar, né? Com a velocidade que ele deveria passar, Não tem né? contração atrial, Exatamente. a válvula abre, fecha e o sangue vai ficando lá. Então, esse sangue acumulado realmente pode propiciar o aparecimento aí de trombos. Esses trombos podem ir. Outros também, esses shunts, né? Doenças congênitas, né? Foramioval patente, né? Pode fazer o aparecimento. Então, os pacientes que têm essas doenças congênitas e principalmente os pacientes que têm arritmias. Por isso que a arritmia é tão temida, porque pode formar esses trombos e pode causar um AVC. A gente pensando aqui também em um paciente de urgência, né, com fibrilação atrial, que chega, geralmente o médico ele tem aquela ansiedade de querer reverter, né, de querer resolver, e aí você tem que levar isso em consideração, né, quando é um paciente idoso, quando é um paciente que tem uma fibrilação atrial crônica, existe esse risco de você resolver esse problema e aí acabar disseminando o trombo, então você tem que pensar bastante sobre isso. O paciente chega com palpitação. Antes de atuar. Aí você reverte na carreira, na agonia, achando que tá fazendo melhor, o paciente sai assim, doutor, eu não tô mais sendo palpitação não, né? Vai sair com outro problema, tortinho de lá. Tenha muito cuidado, porque aí vai vir um processo nas suas costas, você vai estar prejudicando esse paciente aí, tá? Sobre a arritmia. Eu queria falar um pouquinho mais sobre essa questão da arritmia, porque ela é um foco muito importante desse podcast de hoje. A gente já viu que a arritmia pode causar o coágulo lá e o coágulo causar o derrame, o AVC. E como é que eu faço, então? A gente vai ver como é que a gente vai prevenir a formação do coágulo, tratar isso aí. Mas como é que eu faço, então, para prevenir agora a arritmia? Esse é um ponto muito importante, porque começa com algo simples e a gente não observa isso. Vocês sabem que sabe qual é uma das causas mais comuns de fibrilação atrial? É aumento do átrio esquerdo. E qual é uma das doenças que mais causa aumento do átrio esquerdo? A gente vê todo dia. Hipertensão. Exatamente. Não é que besteira, que bobagem, hipertensão. Eu nem sinto, é uma doença assintomática, né? Exatamente. Não sinto nada. Então, a gente pensa que vai danificar só os rins. Não, ninguém pensa, né? Porque você não sente, então quando vai sentir já tá muito problema. O ventrículo vai se adaptar ali para aguentar a hipertensão, vai se hipertrofiar, vai marombar, vai ficar aí que nem o Dr. Cauã. Vai marombar ali para poder vencer a resistência, através do mecanismo de Frank Starling.
E Isso aí aí. o átrio que sofre, porque o átrio não é preparado, não tem a parede tão forte, e aí o átrio vai começar a crescer, vai mudar a sua conformação, Fica insuficiente, fica, né, pra bomba, vai né? começar a ter fibrose em várias regiões, e aí começa aí a ter fibrilação. Então, comece tratando a hipertensão do seu paciente. É uma das coisas mais simples que você pode começar tratando bem a hipertensão do paciente. Outras doenças que podem causar aumento de átrio esquerdo, vocês conseguem lembrar de alguma mais? A gente viu esses dias no último podcast. E aí? Além de hipertensão, Foi. No podcast, o último agora que a gente lançou. me pegou. Pegou também. Valvopatias, febre reumática. Sim, Todos sim. eles causam doenças da válvula mitral. A válvula fica estenosada, o sangue não Insuficiência, consegue, né? ou insuficiência, o sangue fica muito volume de sangue lá, então o átrio cresce, ou então, É verdade. então aumenta a pressão no átrio, então vai causar aumento do átrio esquerdo e vai causar fibrilação. Isso. Muitos pacientes que têm valvopatia reumática, eles têm aí fibrilação atrial. Então, mais uma vez, a profilaxia é o melhor remédio. Tratar, lembra que a gente falou, né? Tratar o Sim. paciente com bezetacil, gente. Bezetacil, mais uma vez, olha, a gente já falou tantas vezes isso aqui. Trata o seu paciente com bezetacil, sem medo de ser feliz. A não ser que ele tenha alergia, obviamente. Aí se você, mas qual é o remédio que eu passo quando tem alergia? Olha, ouve lá no nosso podcast que tá lá. tá lá, febre reumática. Então vamos lá. Agora, que a gente tem aí, então, como prevenir a arritmia. Obviamente, isso é para que ela não chegue, né? Uma vez instalada, né? Instalada. Agora, o paciente tem arritmia. Aí você tem que prevenir o trombo. O trombo. Ok. Então, o que a gente vai fazer para não criar coagulação? Dá um Anticoagulante. anticoagulante, claro, obviamente, né? Os anticoagulantes mais conhecidos, o mais conhecido é o famoso o Marevan, já é muito utilizado aí, mas ele tem a situação que você tem que ficar dosando o INR. Sim. Eu explico sempre isso muito para o paciente, olha, seu sangue tem que afinar. Mas não pode ficar fino demais, porque se afinar demais, vai sangrar. Eu tenho um amigo que o pai dele tinha arritmia e ele usava Marevan e não cuidava. E ele acabou tendo um sangramento e morreu por causa do sangramento na cabeça, realmente. Ele não teve AVC isquêmico, teve AVC hemorrágico. Né? Porque aí teve alguma pancada, alguma coisa, facilmente vai ter esse problema aí, tá? Então, o INR é o método de você dosar. É inconveniente porque você tem que fazer isso a cada semana ou a cada 2 semanas. Eu tenho pacientes que mandam para mim semanalmente ou a cada 2. Hoje eu recebi paciente mandando, ó, o INR tá normal. Existe um número, obviamente, depende se o paciente tem a válvula dele, é a válvula dele mesmo, ele tem a fibrilação atrial só. É idoso, tem fibrilação atrial, você vai ali, o INR entre 2,5 é um número mágico bom. Tá? Esse número 2,5, você vai procurar sempre estar perto desse número, 2,5. Já o paciente que já tem a válvula operada, trocou a válvula, então você precisa ter, aí principalmente a válvula mitral, procurar mais um número perto de 3. Certo? O INR aí perto de 3, tá um bom número, ok? Mas fora o Marevan, a gente tem outros remédios, vocês lembram? Rivaroxabana, né? Isso. São os novos anticoagulantes. Vão atuar ali, a rivaroxabana, por exemplo, vai atuar inibindo o fator 10, Muito bem. né, da cascata de coagulação, consequentemente vai inibir todo aquele processo de formação da trombina, da fibrina, então vai impedir a formação do coágulo. A aula de fisiopatologia nós temos aqui, muito bem. E Isso aí. outra coisa, eu falei lá do Marevan, e Marevan é inibidor de quem? Alguém lembra? Da vitamina K, Da vitamina ok? K. Não esqueçam disso aí. Que tem vários fatores da coagulação que são dependentes de vitamina K. Exatamente. Se tiver um fígado que não esteja prestando também, né? Vai ter problema. Vai ter problema, com certeza. Tem muitos pacientes que já estão anticoagulados naturalmente. Tá? Então a gente tem esses novos anticoagulantes. Antigamente costumavam ser mais caros, hoje em dia a gente já tem marcas mais que já saíram, quebraram a patente, e eu até prefiro utilizar com esses pacientes, porque você vai, o Marevan é mais barato, mas o paciente tem que fazer exame de sangue semanalmente ou a cada 2 Isso. semanas, então ele acaba tendo um gasto maior. Inconveniente também, né? Inconveniente ficar furando toda hora. E outra coisa, esse resultado do exame de sangue, você que vai começar a tratar o seu paciente com arritmia, ele não pode fazer hoje, só pegar o resultado semana que vem, não, gente. É com urgência. Ele né? tem que pegar, fazer hoje, no máximo amanhã, mandar o resultado para você. Porque ele, por exemplo, o Marevan é inibidor da vitamina K. Quantos alimentos que a gente tem que são ricos em vitamina K? Exato. Então, comeu ali uma folhagem maior, E é né? muito Ou uma lábil, salada, né? já o hábito alimentar. Medicações também, que interferem, várias medicações interferem aí com os anticoagulantes. Então, tem que estar, quando ele fizer o exame, tem que entregar no outro dia, tá? Perfeito. Agora, você tem outra questão. Quando você vai indicar, né,
essa anticoagulação. Só que aí eu vou deixar aqui para vocês aguardarem que a gente vai falar em um próximo podcast quando falar sobre arritmia. Fechou? Fechou. Vamos voltar para o AVC então? Vamos nessa. Ok. Como é que a gente vai fazer, então, nessa suspeita, né, do AVC? O paciente chegou lá, você não sabe, de repente, o que que é, se é realmente um AVC. Como é que a gente pode atuar para poder fazer esse diagnóstico adequado, né? Isso. Então, existe um padrão, né, mais conhecido do AVC, que a gente vê, observa, que é muito falado, inclusive, até em programas de televisão, para como identificar um AVC, que geralmente são comprometimentos da artéria cerebral média, né, que vai ser a escala FAST, né, que o F de paralisia facial, o A de arm, né, de fraqueza dos braços, o speech, né, que seria a dificuldade da fala, e o time, que foi o tempo de quando isso aconteceu. Perfeito. Então, só para poder lembrar aí, você vai suspeitar de um AVC, né, a artéria, a válvula, tô presa aqui na febre reumática. A artéria cerebral média é a mais acometida, né, então esses sintomas da artéria cerebral média são os que a gente mais vê na divulgação de identificar um possível AVC. Chegando o paciente com esses sinais, ou seja, qualquer sinal neurológico focal, como você acabou falando, até que se prove o contrário, é um AVC, certo? Beleza. Então, vamos pedir uma tomografia Muito para bem. poder descartar se é hemorrágico ou identificar se ele é isquêmico. Tomografia de Perfeito. crânio sem contraste, Sem gente, contraste, urgência, perfeito, sem rapidinho. Interessante isso aí que você falou muito bem, Tucão. Bem, bem lembrado, porque suspeitou, você vai. Se for AVC hemorrágico, aí você vai tomar outra conduta, chamar um neurocirurgião, tudo mais. Mas se Isso. for AVC isquêmico, chegou logo na hora, vai logo tratar isso aí. Você tem tempo para fazer. E outra coisa, já infelizmente, vi colegas que foram fazer o exame, e depois que feito o exame, eu fui receber o plantão, triste dia desse, eu disse, não, tem um paciente aí com suspeita de AVC, mas já fez a tomografia. Eu disse, maravilha. E aí o resultado deles, não, tô esperando sair o laudo. Aí não dá. Pelo amor de Deus, né? Vai Pelo lá, amor ver de a Deus. imagem. A ideia de fazer a tomografia rapidamente é para você excluir sangramento. Perfeito. Você não vai ficar esperando encontrar uma imagem ali de acometimento isquêmico, não vai ter isso. Ali é para você, não teve sangramento? Beleza, vamos partir para o próximo passo. Qual é o próximo passo agora? Trombólise. Beleza. Trombólise. Até porque você tem tempo para fazer a trombólise. E se você tiver uma imagem na tomografia já de uma área, né, que foi infartada, né, faltou ali suprimento, você já tem uma sequela que não vai resolver se você fizer a trombólise. Então, exatamente. o tempo, ele é crucial. Principalmente porque a trombólise ela tem uma janela, né? Então, Exato. é até 4 horas e meia do último momento assintomático, né? Chama do 4 horas e meia do UMA, último momento assintomático. Então, o paciente, é importantíssimo Como é que isso o aí? É que paciente... eu não sabia. É. Olha, tá vendo que a gente sempre aprende, é professor, mas está sempre aprendendo. Uma último momento assintomático. muito bom. Eu conhecia como ictus, né? Eu sempre falo do Isso, ictus, mas chama é de- uma também, o último momento assintomático. E é Gostei mais disso aí. fácil de Isso é gravar, né? importante porque aquele paciente que ele chega para você, você tem que avaliar o tempo que ele foi, de quanto tempo ele está assintomático, porque isso vai ser um critério para você trombolizar ou não aquele paciente. Muito bem. Se ele já passou muito daquela janela, se ele está há 6 horas, ou então não sabe qual foi o momento que ele estava assintomático, você já vai pensar em outro tipo de tratamento. Perfeito. Então você agora suspeitou, fez a tomografia, não tem sangramento, ele está dentro da janela de 4 horas e Isso. meia. Perfeito. E agora você já vai para a trombólise. Não. Ah, Tem os critérios. Contraindicação. tem as contraindicações. Tem as absolutas, tem as Isso. relativas, né? Muito bem. Uhum. A gente não pode esquecer dessas contraindicações. Né? Se teve AVC nos últimos 3 meses, mesmo isquêmico, Isso. se teve algum sangramento em algum momento na cabeça, já nunca pode na vida, né, realmente fazer essa trombólise. Se ele tem má formação arteriovenosa, se Teve um usa... TCE grave. Se teve um TCE, um trauma grave, exatamente. Se está tendo até sangramento intestinal, também não pode. Se ele está usando anticoagulante iniciado recentemente, também Isso. não pode utilizar. Então, tem as contraindicações. Neoplasias, né? Neoplasias Até cerebrais. 48 horas, se eu não me engano, de uso de anticoagulante é contraindicação para você fazer Exatamente. o procedimento. Isso. Pelo risco de sangramento. Pelo risco de sangramento. Então, tem essas contraindicações, tem as relativas também, é bom observar elas também, mas principalmente essas A contraindicações. gente falou muito de pressão, né? Então a gente sabe que o paciente hipertenso tem muito bem. chance de ter, né, um AVC. Então, se você tiver um paciente também com a pressão sistólica maior que 185 ou diastólica acima de 110, você não pode trombolizar naquele Naquele momento, não é que você não vai, não, agora não pode mais, acabou, tchau, Calma. se vire, vá-se Até embora. porque o paciente pode ser hipertenso e ele vai estar lá. Você vai medicar, ajustar
essa pressão do paciente, e aí, se for só esse o caso impeditivo, né, depois que você ajustou, você vai trombolizar. E um ponto crucial, que essa pressão, ela tá aumentada por um motivo. Ela é um mecanismo do corpo, né? É um mecanismo defensivo do corpo. Então, essa pressão que tá, às vezes, 190, nessa faixa, a gente não pode abaixar ela de vez. A gente não pode entupir aquele paciente Tem um alvo, hipertensivo né? para ele descer para o famoso 12/8, porque aquilo ali, você pode prejudicar muito mais ainda Aumentar a isquemia. Aumentar a perfeito. isquemia. Porque precisa porque- manter o fluxo naquela região que Exato. já está cometido, já não está Cometido. chegando sangue. E você vai Isso. diminuir o fluxo. Muito bem lembrado, Por gostei isso de que tem o ver. que chama de hipertensão permissiva, salvo engano. Que aí você permite que ele esteja com aquela pressão mais alta Isso, para poder... Exatamente. Então, esse número mágico aí em torno de 18/11, aí 18/10, aí tá ótimo. Mas se ele Isso. baixou disso aí, tá bom, não tem pressas, faz a trombólise, depois vai baixando aos pouquinhos, tá? Vai seguindo ali. E tem que os lembrar que a conduta para diminuir essa pressão não é por uma medicação via oral, que você não tem Isso. como fazer esse controle mais fino, né? Uma medicação endovenosa, que aí você sabe, né, titular com exatamente quanto que entrou de medicação, quando você quer parar aquela medicação, chegou ali no seu alvo, no ideal, você tem como ajustar isso do que como você dá uma medicação via oral. Intravenosa, bomba de infusão. Exato, Isso. idealmente. É isso aí. Muito bem. Então, a gente encerra hoje aqui mais um. Acho que a gente conseguiu falar, né, que era essa minha programação para a gente falar sobre questão de coração. Então, quando a gente fala muito de coração, AVC, isquemia, mas era esse o ponto, né, da trombólise, da preocupação com o paciente que tem arritmia. E em um momento posterior, eu quero falar aí com vocês sobre os critérios de elegibilidade para a gente iniciar aí a anticoagulação do paciente, mas futuramente. Quando a gente for falar de arritmias, Quando né? for falar de arritmia. Fechou. Fechou? Sigam É com a isso. gente, continuem acompanhando nosso podcast e mandem sugestões também do que vocês querem ver por aqui. E como sempre, ouça o seu coração e ouça também o nosso podcast. Obrigado, pessoal. Obrigada. Tchau!